Oi, gente, vamos tentar de novo. Pronto, será que agora vai? Vai. Então vamos. Bom, o que eu estava falando era as estatísticas que eu busquei na internet, né? No Uhum. site Brasil de Fato, uma mulher é morta a cada 9 horas no Brasil. A cada 9 horas, uma mulher, né, se vai. O crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero, que nos primeiros 6 meses de 2019 registrou 14 mortes, no mesmo período em 2020 saltou para 20 mortes. A lesão corporal dolosa com vítimas do sexo feminino aumentou de 4.826 em 2019 para 5.029 em 2020, no jornal Opção. Então, para você ver que é uns dados que têm crescido, não tem diminuído. Com todo esclarecimento, não tem diminuído, tem aumentado. E, e eu quero fazer algumas perguntas para você, para deixar a gente, que é mulher, mais informada. O que fazer, né? No caso, doutor João, de uma agressão, seja verbal, seja física, qual o primeiro passo que a mulher deve fazer? Cláudio, olha, isso é muito relativo. Existe assim o grau, né, dessa agressão e às vezes é subjetivo, né? Então a mulher, ela se sentindo ameaçada, agredida, né, ela deve procurar os canais de denúncia, né, para poder levar isso adiante, né? Quando se trata de agressão, e aí você já abordou que existe uma variável aí, né, de tipos de agressão, agressão física mesmo, a agressão psicológica, a agressão sexual, né, moral, né? Então é muito variável esse juízo, né, que é feito pela própria vítima. Então, a vítima que se sentir agredida, né, ela tem que procurar, né? E aí você tem, diz que ligue 180, você tem em alguns locais, em algumas cidades que já avançaram um pouco mais nessa estrutura, você encontra ali um boletim de ocorrência virtual, eletrônico, acessando até aplicativo. Você já ouviu falar desse tipo de prática, de tecnologia. Só que tudo isso ele vai, finalmente, vai desaguar num procedimento policial, certo? Então, no meu entendimento, você pode queimar as etapas, já vai direto na delegacia, certo? Existem delegacias especializadas. Aqui em Goiânia mesmo, são duas. E, inclusive, a do centro, que é a delegacia da mulher lá da Rua 24, ela é 24 horas. A própria lei fala que essa estrutura tem que estar disponível 24 horas, né? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Então, eu vejo que o melhor procedimento é já procurar a autoridade policial, né, abrir ali, fazer o boletim de ocorrência e levar o fato para que ali sejam tomadas as medidas necessárias. Tá? Agora, tem um detalhe. Quando é aquela situação de agressão mais aguda, que é, né, muito tensa, aquele risco de realmente a vítima sofrer um tipo de lesão física, até mesmo a morte, é 190. Tem que chamar o 190. A polícia tem orientação para isso. Ela já está totalmente, até onde eu sei, já até preparada para isso. Quando o Copom registra que é um caso de violência doméstica, inclusive a orientação é que vá uma policial feminina lá para poder estar verificando a ocorrência, certo? Inclusive aqui em Goiânia, o governador, acho que foi ano passado,
lançou, eu não sei se já está funcionando, mas um batalhão de polícia militar especializado, né? Você estava falando aí de que a violência contra a mulher aumentou, a pandemia aumentou, né? Tudo isso tem refletido que talvez aonde estaria, se questiona, né? Onde estaria a eficácia dessa lei, né? Se só se verifica o aumento da violência, ou seja, você não está vendo ali a finalidade cumprida, porque a lei ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei preventiva. Ela foi criada para justamente evitar o pior, né? E aí, assim, eu vejo que a lei em si ela é muito boa. Ela tem mecanismos excelentes, né? De prevenção, de correção, uma série de dispositivos ali que vão dar um amparo. Só que a estrutura é que não acompanha a lei. O problema é esse. E aí a crítica é pertinente no seguinte: a lei ela vai completar 15 anos, é uma lei debutante. Né? Ela é de 2006, vai completar 15 anos. Esse tempo não foi suficiente para se construir uma estrutura que desse vazão a isso. Essa semana, agora, semana passada, aqui em Goiânia, nós temos 2 juizados da mulher, né, de violência doméstica. E aí o que acontece? Já estava congestionando. Eles unificaram as estruturas do cartório, né? Tem os 2 juízes lá que estão respondendo, existe a distribuição normal. Só porque eles unificaram, por quê? É o juiz que defere as medidas protetivas, né? Ele que manda afastar o agressor do lar. Então, essas demandas, né, em volume que você mesmo está falando, você mesmo está trazendo as informações, em volume muito grande, não dá conta, né? Então, a medida protetiva mesmo, ela tem que ser apreciada em 48 horas, né? Até então, às vezes existe essa dificuldade, né? Você pensa numa comarca aí de interior, né? Às vezes que nem tem juiz. Nesse caso, até a lei dá uma alternativa para o delegado mesmo efetivar essa, pelo menos a de afastamento ali, né? De distanciamento, aquela que não deixa o agressor chegar perto, o delegado ele pode efetivar. Mas, pensa onde nós estamos numa capital, né? Que presume-se que haja uma estrutura mínima, né? Mas tem lugar que não tem, né? E aí a vítima ela passa dificuldade, né? E o resultado é esse aí que você está falando, né? Então, assim, a pessoa ela quer chegar na Lua. Ela precisa de um foguete que vai ultrapassar os limites de velocidade, certo? Aí ela consegue uma lei que autoriza ela a ultrapassar todos os limites de velocidade. Mas cadê o foguete? Cadê a estrutura para chegar até lá? Não chega, entendeu? Então, eu vejo hoje que o grande problema é esse, né? E, objetivamente, respondendo essa pergunta, os principais canais de denúncia, de providência mesmo, é a delegacia, né? E, naqueles casos mais agudos de agressão, a polícia militar. Então, o Rodrigo até colocou, o Rodrigo Mancil está aqui participando, ele até colocou alguns códigos que os estabelecimentos oferecem em casos de emergência. Por exemplo, o pedido de uma bebida que nem é real, significa que aquela mulher está sendo importunada ou ameaçada, né? Outra maneira discreta de pedir socorro, acho que mais para ambientes públicos, né? É ir ao banheiro e marcar um X na mão, feito com caneta ou batom. Isso acho que é para tomar as medidas naquele momento, né? Ele também está falando aqui que os estabelecimentos já tomam providência de chamar a PM, se for o caso, e também acompanhar com Uber, para que ela vá embora acompanhada.
Mas a Maíra também estava perguntando aqui, ó, quando uma mulher sofre qualquer tipo de agressão, para ela fazer a denúncia, ela precisa ter provas ou testemunhas? Não necessariamente. O que acontece é o seguinte, o depoimento da vítima, ela possui já um grau de peso probatório mais elevado do que em outros casos, né? Então, a palavra da vítima ela tem peso, certo? É claro que se você é vítima, você está se dispondo a denunciar seu agressor e está ali, né, superando vários obstáculos, até psicológicos, né? Então você não quer perder você não quer chegar e se frustrar lá na frente, de chegar e obter uma sentença que vai absolver, e aí eu gosto de falar, quando o cliente não tem razão, ele me procura e fala não tem razão, eu falo assim, ó, você vai passar raiva e a outra parte ainda vai tripudiar em cima de você, então vamos deixar quieto. Claro que eu não estou falando de agressão na esfera penal, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, aquilo se torna até mais humilhante, né? Então, o máximo de prova que ela puder levar, melhor. E aí, tem alguns detalhes. Para chegar na delegacia, na autoridade policial, e fazer a denúncia em si, não precisa de prova. Agora, existe Sim. Doutor um João, tem princípio... muita... Pode falar. Pode terminar. Tá. Não, mas é só concluindo. Então, a vítima ela tem que ter o mínimo de contato com essa esfera criminal, ambiente de delegacia e tudo mais. Então, se ela tiver como já no primeiro contato, na primeira ida ali, já levar tudo, já tiver tudo, aí WhatsApp, filmagem, às vezes um áudio, testemunhas, foto. Claro que cada caso vai ter ali as suas particularidades, né, de produção de prova. Então é melhor. Quanto mais prova, com certeza melhor. Quanto mais provas, melhor. Que não dá para fugir, né? Você só não pode deixar não tenho prova, eu não vou. Não, pode ir que a sua palavra tem relevância, tem peso probatório, inclusive previsto na própria lei. Gente, mas a mulher, quando ela é casada com uma pessoa desse perfil, ela já sabe. Eu mesmo fiz o quê? Eu gravei. Bota o celular de vocês que funciona para tanta coisa para gravar. Que é uma prova, né? Uma prova importante. Todos estão me ouvindo? Tá com atraso, mas estou te ouvindo. Tá travando? Alô, doutor João? Pensa que é igual antigamente. Que se sair de casa porque foi agredido ou porque quer separar, dá o tal do abandono do lar. Então a pergunta é: se a mulher sair de casa, né, ela perde seus direitos, os direitos da casa, dos filhos, da pensão, porque talvez ela saia com a mala, mas o intuito é porque naquele momento ela precisa sair do lugar, porque senão ela pode ser morta ou a situação pode piorar, digamos assim. Essa mulher, quando ela sai de casa, ela perde os direitos dela? Não, de jeito nenhum. Não perde nada. A lei 11.340, né, a Maria da Penha, ela possui inclusive um dispositivo específico falando que o juiz ele vai determinar porque o juiz ele pode determinar tanto afastamento, regular ali o afastamento do agressor, como da mulher, dos filhos, né? E aí, quando ele fala a mulher vai sair, ficam resguardados todos os direitos, né? Pra você ter ideia, como que a lei, nesse ponto, ela é bastante robusta,
até o emprego, ela tem direito de se afastar do emprego. Vamos supor que ela quer ir para um lugar que não quer ser achada, vai para uma fazenda, vai para uma cidade que tem alguém que vai acolher ela, que ela vai ter segurança, vai se sentir segura na a cidade da mãe, do pai. E aí ela informa para o juiz, olha, eu trabalho, mas eu tenho que me afastar. Então, o juiz, ele defere, dentro das medidas, o afastamento do emprego até 6 meses, sem perder o emprego. Então, ela não pode ser nem mandada embora. Então, esses direitos de pensão, os bens do casal, de forma alguma. Inclusive, Cláudio, até quando não é o caso de agressão, de violência doméstica, essa dúvida existe mais. Eu vou sair de casa, vou perder. Não. Existe, você tem ideia, Código Civil, ele regula o abandono do lar só depois de 1 ano ininterrupto de que a pessoa está afastada. Então, assim, é claro que você não vai largar e tchau, né? Mas você, depois tramitando ali a situação de divórcio, fazendo tudo certinho, não tem o mínimo risco. Não precisa nem ser o caso de violência doméstica. Doutor João, Ah, mas assim, a mulher está sendo agredida, aí ela faz a mala e vai para a casa dos pais, da tia, não sei. Ela pode denunciar esse homem e pedir que ele seja tirado da casa para que ela volte para casa ou sozinha ou com os filhos, porque ali é o lar dela? pode. Pode sim. Aí, tá vendo, gente? É uma coisa que nem eu sabia. Eu não sabia disso. Na delegacia, na hora que está fazendo a denúncia, né, já pode fazer esse pedido. Na verdade, é obrigação do delegado informar todos esses direitos. Então, o delegado, a autoridade policial vai falar para a vítima, olha, você quer que afaste o marido? Você quer afastamento? Você quer medida protetiva assim, sabe? Vai falar tudo. Você tem direito à assistência judiciária, você tem direito à defensoria pública. Ele vai te fornecer todos os direitos, né? Tem que falar ali tudinho que está disponível para a vítima e ela vai falar, eu quero que afaste, eu quero, né? Se não for já o caso de uma prisão preventiva, não sei, de repente, do caso, da gravidade do caso, o delegado já faz a representação pedindo prisão do agressor, né? Doutor João, o Rodrigo está perguntando, ó. Rodrigo Mancia, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. O que configura o assédio moral e o assédio sexual? Boa pergunta. Assédio sexual, ele é mais específico da questão da relação afetiva, né? Então, assim, existe um ponto de interseção, porque o assédio moral, você vai ter aquela pessoa, vai ter uma relação de subordinação, certo? Então, geralmente é patrão, empregado, né? Professor, aluno. Então, aí o assédio sexual, né? Nesse caso, você vai ter especificamente a questão do conteúdo sexual, vamos dizer assim, né? Então, é aquela cantada mais agressiva, uma passada de mão, né? Ou uma situação mais constrangedora para a vítima, né? O assédio moral, você vai estar naquela relação de subordinação hierárquica, em que você tem mais dentro do espectro corporativo, né? Na relação de trabalho. Então, é aquela coisa que você impõe àquela pessoa uma condição constrangedora, mas a moeda de troca é tipo uma situação dentro do ambiente de trabalho, em que a pessoa vai ter às vezes negada uma promoção, vai ter uma desvantagem porque ele está no comando, né? Então, tudo isso aí configura mais o assédio moral. Realmente, existe um ponto ali de toque, né? Mas o assédio sexual, ele é mais nesse aspecto das relações afetivas, né? De uma pessoa que está querendo somente tirar aquele proveito
indevido ali da pessoa, sem consentimento, né? Sem que ela tenha nem dado nenhum sinal de consenso daquela relação. Tá. Doutor João, vamos supor, né, que o trem fedeu e a mulher saiu desesperada. Como é que... E aí ela não quer voltar no outro dia. Ela vai na delegacia, dá parte do camarada, e ela não quer voltar no outro dia para esperar se o juiz tira, né, o cara de casa. Como é que ela faz para voltar em casa para pegar seus documentos ou alguma coisa mais pessoal, até que isso se resolva? Tem como? Ela tem direito de voltar lá. Tem. O delegado manda a escolta policial com ela lá, ela volta lá, vai lá e pega o que ela precisar. Já ao contrário, vamos supor, afastou ou o marido não voltou e tal, e aí ficaram alguns pertences. Nesse caso, ele e a mulher estão na casa. E, por exemplo, existe a medida protetiva já dizendo que ele não pode se aproximar dela. Aí ele tem que dirigir um pedido ao juiz para poder obter a restituição de qualquer tipo de objeto que esteja lá dentro, né? Agora, na situação da mulher, não. Ela, ali de imediato, ela já informa para o delegado, para a autoridade que está atendendo ela ali, e fala, olha, ficou na minha casa minha máquina de costura que eu trabalho, né, meus documentos, a minha bolsa, a minha roupa de fazer ginástica, enfim, pertences pessoais. Ela é acompanhada lá, vai até lá e é feita a retirada. Inclusive, alguns delegados E a determinam que Livi está todos os perguntando, procedimentos ó, sejam se é feito com filmados. escolta? Isso. Vai com a escolta, vai lá. Inclusive, alguns delegados determinam que seja tudo filmado para que não tenha nenhum tipo de problema, alegação de que houve furto, que levou alguma coisa que não devia, né? Então, o direito é garantido. A lei também prevê isso aí expressamente, que ela tem direito de voltar lá e retirar os objetos dela. E ela vai com escolta? A Lili está perguntando, com escolta? Com escolta. Muito com a bom. escolta, vai com a polícia vai junto. Agora, no caso do agressor que fica, e aí, quer dizer, que sai, e ele pede aquela restituição, aí já é mandado judicial, é oficial de justiça que vai. Então, ele não esse contato, a lei ela é muito criteriosa para evitar todo tipo de contato, né? De ter que expor a vítima ao agressor, a presença do agressor. Então, ela tem vários mecanismos que prevêem isso, né? Que não pode ter esse contato. Entendi. Doutor João, o que esperar quando a mulher vai lá, igual eu, igual um monte vai? O que a gente pode esperar? Qual conselho você daria para a gente? Olha, cada processo é uma história, né? Tem processo que demora, tem processo que anda rápido, tem processo que não anda. E então, assim, quando a gente fala de justiça, meio que a gente perde o controle daquela situação, né? Então, assim, acompanhar é bom, constituir um advogado, às vezes, é muito bom, apesar de ter uma estrutura muito boa, né? De defensoria pública, de Ministério Público que acompanha, que está em cima, recorre nas horas que necessita e tudo mais, mas fazer esse acompanhamento, né? Ver como é que está, às vezes ir até lá no juizado, cobrar, pedir para o processo andar mais rápido, às vezes tem que expedir um mandado, tem que expedir um documento, fazer um ofício, e aquilo ali trava, né? Então o processo fica parado. E aí a pessoa, às vezes, se sente desamparada porque a resposta jurisdicional, ela comumente é muito demorada, né? Mas por quê? Existem todas as garantias que são dadas, né? De ampla defesa, de contraditório, igual a questão que você falou, não podia nem recorrer, mas tem que recorrer, princípio basilar né, do direito, duplo grau de jurisdição.
né? Então, isso aí, infelizmente, outros pontos de gargalo prejudicam o exercício desse direito. Então, as pessoas, elas têm direito de recorrer, elas têm direito de se defender, e isso, às vezes, parece que, que é isso que atrapalha o processo, mas não é. São várias outras coisas, né? Às vezes, a estrutura da justiça ali tem pouco funcionário, né? Às vezes, o juiz está com férias acumuladas, aí tira as férias ali na época que o seu processo está tramitando, demora mais. Às vezes, tem vacância na comarca, aquela vara fica sem juiz um tempo, e o processo arrasta, se arrasta, e a sensação que fica de impunidade, de lentidão, de morosidade, né? Então, assim, o que esperar? Espere que vá ter um resultado. Aquilo ali vai chegar. Em algum momento, ela vai Esperando ou não, encontrar tem o que ponto fazer alguma final. coisa, né? O que não pode ficar é parado. Sim, a impunidade pode, inclusive, começar com a falta da própria denúncia, né? Se não denunciar, aí com certeza não vai A ter omissão da punição. mulher, né? Da própria mulher. Isso é difícil você entrar nessa seara, porque dentro da relação, já dizia minha avó, né? Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Dependendo da situação, tem que intervir, porque a Sim. mulher está sendo Bom, prejudicada. sim. Mas existem alguns pontos que são realmente subjetivos, né? Então, por exemplo, existe a agressão psicológica. Aí você vê muitas as pessoas exemplificarem assim, aquela brincadeirinha sem graça, você tá gorda, você é burra e tal. Existe dentro da relação, pode existir algum tipo de tolerância nesse tipo de diálogo, né? Ou não, né? Se aquilo está diminuindo a pessoa, ela está se sentindo ofendida, já tá configurado dentro da lei, certo? Inclusive, o próprio STJ recentemente decidiu, sumulou, que não se aplica no âmbito da Maria da Penha o princípio da insignificância. Então, não existe você chegar, por exemplo, na delegacia e falar o meu caso é menos grave do que de fulana. Não existe. Todo caso, ele vai ter que receber o mesmo tratamento de gravidade. Porque as pessoas, às vezes começam aqui com você é burra, você é uma tapada, e a pessoa vai se diminuindo, daqui a pouco pula para um tapa na cara, daqui a pouco, né, já vira uma agressão mais feia. E aí não foi feito nada, foi se tolerando e já era, já foi. Aí já a pessoa já está totalmente desamparada, né? Ou morta. Aham. A, a Bianca está perguntando, né? Como estão os números de violência contra a mulher? Eu até tinha falado no começo da live, até que travou, né? Que o crime de feminicídio, né? Que é o assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero, que nos primeiros 6 meses de 2019, vou repetir a informação, registrou 14 mortes, que no mesmo período de 2020, que saltou para 20 mortes. Então, aumentou muito, continua só aumentando, não diminuiu. A agressão contra a mulher, o feminicídio, continua aumentando. O Rodrigo perguntou o que mudou com o termo feminicídio. Mudou alguma coisa? Olha, mudou sim. É um agravante, tá? Antigamente, há muito tempo atrás, o homem que matava a mulher era uma excludente, né? Era a defesa da honra. Aí evoluiu. Sim, sim. Essa excludente foi afastada, né? Isso aí já não se tornou uma desculpa para ser dada, uma tese de defesa, né? Aí se tornou um homicídio simples, né? Agora, com a 11.340, não, se tornou um agravante, né? Eu tenho que ver direitinho na lei, mas se eu não me engano, aumenta 1/3 a pena, tá? Então, o termo feminicídio não Não é à é à toa, toa, não. não. Ele tem fundamento e tem aplicação prática, tá? Sim. A O Andrea está pessoal, falando aqui, ó, está perguntando se a medida protetiva
só nos dá segurança até as 18 horas, 18 horas da tarde. Não, tem que ser 24 pelo menos. Eu me livro. Não, não, não. A medida protetiva ela é permanente. Ela é, Inclusive aqui em ela é Goiânia, contínua, né? dependendo contínua, contínua. Por isso que os batalhões eles ficam ele já tem uma ronda específica para atender esse tipo de ocorrência. Aqui em Goiânia já tem a tornozeleira, a aplicação da tornozeleira eletrônica para agressor, para monitorar essa proximidade. E essa tornozeleira, essa medida aí de aplicação de tornozeleira, já são em casos um pouco mais graves, né? Talvez numa reincidência, num descumprimento de medida anterior. E ano passado mesmo eu tive uma cliente aqui que já deram para ela o botão do pânico. Então, Esse botão aí deve ser bom, né? Tomara que mas funcione. é permanente. Agora, a medida protetiva, ela não se resume somente a esse distanciamento do agressor, não. Tem outras. Por exemplo, se ele tiver porte de arma, o juiz pode mandar tirar a arma dele. Pode não, deve, né? Porque é um risco. Aí tem as questões, é um policial, usa para trabalho. Mas isso tudo é regulado, né? Então, existe uma série de outras. Não ter que se abster de sair à noite, frequentar certos lugares. Então, essas medidas elas são requeridas pela autoridade policial e o juiz defere em 48 horas, né? Pode vir um pacotão de coisa ali, tanto para essa medida protetiva, elas têm tanto para o agressor, né? Eu falo para o homem, mas existe a possibilidade de ser mulher também, numa relação homoafetiva, né? Pode ser uma mulher também, mas o agressor, para a gente generalizar. E também medidas protetivas para a vítima, então encaminhamento para programas de proteção, né, acolhida, abrigos, né? Então existe uma série aquele que eu falei, do afastamento do emprego. Então é um pacote, são várias medidas e elas são permanentes. E cabe também ao próprio juiz decidir ali o tempo de quanto que é necessário manter a aplicação dessas medidas protetivas de urgência. Sim. A Rosana aqui está falando, o meu processo de alinhamento, acho que é isso mesmo, alinhamento demorou 10 anos. Eu sempre indo no fórum. Olha para você ver, 10 anos. Então eu Alimentos. reclamei de 3. É muito relativo, Cláudia. Eu tenho processo Não de dei 12, sorte, Rosana. mas tem outros que é mais rápido. Para o Nossa, 10 advogado anos é é muita difícil. coisa. É verdade. A Layara está perguntando, ó, quais as consequências emocionais das crianças que testemunham a violência doméstica no lar? Qual o apoio a lei oferece para as crianças e a mãe agredida? Até onde eu sei, eu não vi nenhum. Comigo, não. Não sei se tem. Tem, doutor João? Todas as medidas, elas são extensivas à pessoa que foi agredida, aos filhos, né, os dependentes, as testemunhas, certo? Esse distanciamento aí, ó, vale para as testemunhas também. Inclusive, tem muita gente que às vezes fica meio receosa, né? Não vou testemunhar não e tal. Mas a medida protetiva também se aplica às testemunhas, tá? E aos parentes, por exemplo, às vezes o agressor vai investir, vai destilar o veneno para cima da sogra, do sogro, do cunhado. Então, o juiz ele pode deferir para os parentes também. Então, os Pois é, filhos, mas com não tem certeza. um apoio, né? Não tem um apoio psicológico, um apoio assim, não. Né, doutor João? O que pode fazer é Aí, esse aí afastamento. não. O que a gente trata mais é a medida protetiva. Essa É, parte de apoio apoio, psicológico para as a lei crianças, que viu prevê, né? agressão. Mas a lei prevê para todo mundo. Ela prevê de uma forma genérica ali. Agora, aí já se torna uma questão, o problema de estrutura, né? Como é que está hoje o Cevam aqui em Goiás, né? Eles estão atendendo, está dando, porque é para a mulher e para as crianças também. Inclusive abrigos, é para acolher todo mundo,
Nesse caso, não os parentes, mas a mulher com os filhos, com certeza. É para acolher todo mundo, tá? Sim. Então, tem o Olha apoio, só, sim. Existe. sim. Olha só, a Bianca tá falando, né? Essa aqui nós sabe, né, doutor João? Também é considerado crime quando o ex-marido tem mais condições financeiras e controle sobre, deixa a mulher no limbo financeiro, tem a lei que apoia a mulher nesse sentido? Apoia, é direcionada a pensão para ela, né, para os filhos. Agora, não vai lá pôr um arminho e falar, vai lá e paga agora. Eu tô passando por isso, né? Não é que é crime, ele é obrigada, mas e aí? É, a Lei Maria da Penha, ela dentro do artigo 7º dela, no inciso 4º, ela fala violência patrimonial. Então, essa questão do marido que tenha o domínio do financeiro, né, do aporte financeiro dentro do lar, que usa isso como uma forma de violência contra a mulher. Então, às vezes, condiciona alguma até coisas básicas, fonte de energia, água, supermercado, alguma coisa que ele queira, por exemplo, um favor sexual. Então, assim, não é raro, é comum que haja esse tipo de relação e aí está configurada a, a, a hipótese de aplicação, né, configurada uma violência, né, no âmbito da Lei Maria da Penha, né? Agora, se isso vai depois caracterizar um crime punível, aí toda a instrução processual é que vai concluir, isso vai ficar a juízo do juiz, né? A valoração do juiz. Mas é previsto na lei que a questão patrimonial, financeira, né, ela tem aplicação aqui na Lei Maria da Penha. Pois é, gente. Agora, doutor João, acho que nosso tempo está acabando. Só para finalizar, se cair, caiu. Obrigada a todos que estão aqui com a Eu que te gente, agradeço. mas eu quero só fazer uma observação. Continuar falando para a mulherada. Gente, mulheres, hoje, se eu pudesse fazer diferente, o que eu faria diferente? Eu teria minha independência financeira. Porque o resto a gente dá um jeito, mas ver nossos filhos passar por coisas que não precisariam estar passando, porque a gente serviu ao lar, eu não acredito mais nisso. Eu acho que está na hora da mulherada sacudir a poeira e ter uma independência financeira. Isso vai ajudar vocês demais. Vai ficar o emocional abalado? Vai. Vai ficar com os filhos também? Vai. Abalados? Talvez. Mas a gente pode mudar muita coisa, né? Você tendo sua independência financeira, vocês já estão meio caminho andado até para não aguentar muita coisa que a mulher ainda aguenta. E eu também li uma coisa, eu achei muito interessante porque eu concordo demais com isso. Aqui diz, né, que 50% da nossa população é mulheres. E as outras 50% são homens, que são educados por quem? Por nós, mulheres. Então, acho que a gente tem que começar a prestar atenção na educação que a gente tem dado aos nossos filhos, principalmente aos meninos, né? Lavar uma louça, ele não vai se tornar uma mulher, viu, gente? Ser mais sensível e respeitar a outra mulher, ele não vai ser uma mulher. Então, vamos começar a pensar nisso, sabe? A não reproduzir os comportamentos passados. Acho que a gente tem que ser iguais, homens e mulheres na mesma linha, se amando, se respeitando. Nenhum maior que o outro, nem a mulher maior que o homem, nem o homem maior que a mulher. Então, eu espero que essa live tenha ajudado. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, ao Dr. João por ter disponibilizado a fazer a live comigo. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil. Desculpa os travamentos aí, mas a culpa não é nossa. Quer dar uma boa noite, doutor João? Boa noite, agradeço, viu, Cláudio? Agradeço pelo convite, né? Não, eu não sou um criminalista, né? Eu atuo na área civil, né? Inclusive, cheguei até esse assunto contigo através de ação de divórcio, pensão, essas coisas, mas, inevitavelmente, a gente sempre acaba caindo nesse assunto também, não só de família, mas, por exemplo, a área
tributária, você tem crimes tributários, na área empresarial, você tem crimes empresariais. Então, o advogado ele tem que ter essa versatilidade no dia de hoje, né? Mas eu acredito que tenha cumprido aqui a missão que você me deu, né? E eu estou à disposição. Qualquer dúvida, Gente, qualquer coisa. se alguém precisar de um advogado excelente, eu indico o doutor João. Teve uma época que ele teve que sair do meu caso, eu fiquei assim, achando muito ruim, né, doutor João? Porque ele é uma pessoa que você tem acesso a ele e ele explica as coisas para vocês com uma paciência tão grande que eu fico assim, eu falo, nossa, doutor João, muito obrigada, porque eu sei ser grata também, sabe? E você foi uma pessoa que eu sei que foi Deus que colocou no meu caminho, doutor João, de verdade. Você e sua família. Muito obrigada. Eu que Viu? agradeço, Cláudio. Tchau, gente. Boa noite para vocês e muito Tchau. obrigada, viu? Boa Beijo. noite. Boa noite.